publicados, tá? Se vocês acessarem ali a barra atividades do mural, a barra atividades, né? No Classroom, vocês vão notar ali que já aparece para vocês ali um tópico chamado slides das aulas ao vivo. Aparece ali a aula 1, slides da aula ao vivo. Aparece o tópico contrato pedagógico, os slides do contrato pedagógico. E aparece também vídeos aulas ao vivo. Aí vai aparecer ali a etapa 1, né, o vídeo da etapa 1, e vai aparecer o vídeo do contrato pedagógico também, tá? Então os vídeos e os slides todos já estão ali disponíveis, né? Isso da parte da manhã. Agora da parte da tarde também vai ter esses slides, vai ter a gravação, né, do material que eu estou trabalhando com vocês, tá? Sempre será disponibilizado, né? Para que não fiquem com dúvida a respeito do material, sempre vai ser disponibilizado os slides e os vídeos das nossas aulas, salvo se a gente tiver algum problema técnico, né, com relação à conversão do vídeo e tal, mas a princípio sempre dá tudo certinho, né, com relação à conversão dos vídeos aí. Certo, gente? Podemos iniciar? Estão todos conectados já, né? Rodrigo, Renan, Paula, Patrícia, Maiara, Lohana, Leonardo, Kathleen, Andréia, Amanda, Adriano. Estamos quase todos. Falta a Cibele, né? A Cibele está, enfim, nessa hora de almoço, né? Ela está com o bebê em casa, então provavelmente deve estar dando conta lá. Mas tranquilo, vai ficar gravado, né? Ela também pode assistir aí essa primeira parte que talvez ela possa não pegar, tá? Muito bem, gente. Então, vamos repassar rapidamente aquilo que a gente falou na parte da manhã ali, sobre as etapas, né? São 4 etapas que a gente vai produzir, então, nessas próximas 4 semanas. Na última fase, né, passadas as 4 etapas, é a nossa apresentação da N2. Então, a gente tem, hoje, iniciando a etapa 1, com entrega, né, dessa etapa 1 pronta até o dia 12/2. O líder vai fazer essa entrega ali no Classroom, conforme a gente demonstrou. Dia 20/2 a gente começa a etapa 2, e a etapa 2 entrega até 26/2. No dia 27/2 a gente inicia a etapa 3, entrega dela pronta até 5 de março. Dia 6/3 a gente inicia a etapa 4, entrega dela pronta até o dia 12/3. Certo? Essa é a N1, 9 pontos, 1 ponto de participação. A N2, dia 13/3, a gente apresenta o projeto, né, os slides, enfim, tem que ter sido entregues um dia antes, né, no dia 12/3, e o roteiro completo, né, também no dia 12/3. Então, compõe aqui a N2, a entrega do roteiro, os slides e a apresentação, né, do projeto à banca, né. Vai dar suporte a essa apresentação, são os slides, né, como a gente comentou antes na parte da manhã. Vocês vão entregar um dia antes, eu vou ter eles já baixados, né? Vou projetar, e aí vocês vão estar aqui conectados apresentando o trabalho de vocês. Eu só vou fazer aqui essa coordenação de passar os slides para vocês, tá? Ou, claro, né, alguém do grupo quiser fazer essa parte de passar os slides, também pode compartilhar e passar, fica até mais fácil, né? E aí, claro, o pessoal que vai fazer análise, né, a banca avaliadora vai estar conectada também, assistindo a apresentação de vocês, tá? Vale 9 pontos. Muito bem. Nossa etapa 1, a aula 2, nossa aula 2 é trazer mais algumas informações, alguns detalhes a respeito da etapa 1, tá? Justamente porque a gente está recém começando, né? Surge muita dúvida, e são muitos detalhes, né? Então a gente retoma isso para vocês já na parte da tarde terem isso tudo muito bem vivo na memória para fazer essa construção, tá? Então, nossa etapa 2, a gente já comentou bastante aí nessa etapa, capítulo 2, né, na parte da manhã, falamos sobre a construção do texto, né, a gente trouxe um exemplo ali, inclusive, né, a respeito da etapa 2, né. Então, lembrem, né, tem que fazer uma introdução do capítulo, apresentando, né, o que é a capacidade empresarial e apresentando quais são os itens que vêm na sequência. Então, a gente pode fazer ali tranquilamente 2 parágrafos, né, nesse item 2, lá no roteiro de vocês.
diz o que é capacidade empresarial num parágrafo, num outro parágrafo, né, apresentem, né, o que virá na sequência dentro desse capítulo. São todos esses itens, né, que vão do 2.1 até o 2.11, né? Será apresentado ou apresentar-se-á neste capítulo os itens tal, 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 tal e tal. Aí depois adentra, né, os próximos itens que fazem parte do capítulo. 2.1, falamos na parte da manhã, né, que você tem que apresentar o sócio. Comentamos brevemente ali, né, a respeito da identificação do quadro, mas não necessariamente precisa fazer em quadro, tá? A apresentação do sócio pode ser textualmente. Aí tem um exemplo textual aqui em cima. Sócio 1, apresenta o nome do sócio, o cargo dele, as atribuições, né, dele na empresa. Tá? Ou usa o quadro, ou usa textualmente. Sendo que tem que apresentar todos os sócios. São 5 sócios, os 5 precisam ser apresentados. Tá? Respeitando, é claro, né, toda aquela questão de formatação, né, aquela questão do texto não usar linguagem coloquial, nem usar a primeira pessoa, né, e se optar utilizar quadros, né, tem que identificar que é um quadro, a numeração, né, ao longo do documento, se for o primeiro, é o número 1, e o que apresenta no quadro. E o quadro é feito pelo grupo, né, fonte 2 pontos, autoria própria. Só tem uma segunda opção, claro, quem não quiser usar o quadro aqui, né, para apresentar os sócios, usa, né, textualmente como aparece aqui. Tá? Tem que apresentar as características, atribuições, experiências, né, dos sócios, tá, gente? O item 2.2 são os dados da empresa. Tá? Então, a gente vai apresentar ali o endereço da empresa, a gente vai apresentar o nome da empresa e vai apresentar o CNPJ. O CNPJ, como eu falei para vocês, ali na apostila, né, do plano de negócios, ela mostra ali como vocês simulam, né, o número do CNPJ, tá? A localização ela é importante. Tá? Vocês vão colocar um endereço para essa empresa, né? Então, essa localização ela vai trazer impactos na parte de marketing e outras etapas do trabalho de vocês. Então, façam uma escolha, né, consciente dessa localização. Ao escolher a localização, posteriormente, depois de fazer a apuração lá dos custos, né, em etapas posteriores, a localização vai dizer para vocês, né, qual é o custo do aluguel de um imóvel ali naquela região, qual é o custo de um aluguel de um imóvel naquela região, a depender do tipo de decisão do grupo. O grupo vai alugar, o grupo vai comprar um imóvel para colocar a empresa naquele endereço, né? Então a localização também leva a outras definições posteriores, tá? Na parte de marketing, na parte de custos. E tem um porquê, né, da empresa decidir aquela localização. Então é importante vocês também fazerem, né, uma justificativa, né, do endereço escolhido, né, por causa do público, né, da infraestrutura da região, porque fica próximo de determinada situação, outra, enfim, né? Por que vocês escolheram, né, aquele lugar? É próximo dos clientes, é próximo dos fornecedores, fica fácil de escoar a produção, né? A infraestrutura de internet, água, energia elétrica, enfim, né? Tem uma justificativa do porquê escolheram, tá? Bom, na hora de montar o nome da empresa de vocês, precisa distinguir, né, o que é razão social e nome fantasia. Então, vamos lembrar que o nome fantasia é aquele nome que a gente utiliza na propaganda da empresa, né, no marketing da empresa. Isso aí vocês devem relembrar lá da disciplina de administração de marketing do primeiro ciclo. Então, é aquele nome que traz, né, a marca da empresa para o público. Então, vamos pensar Renner, né, Lojas Renner. Lojas Renner, Renner é um nome, né, fantasia. Digamos que o nome da Renner, razão social completa dele é Comércio Varejista de Vestuário Renner S.A. Então a gente tem ali o ramo, né, comércio, né, o que é, né, dentro do comércio. Então, o ramo é comércio, o que é dentro do comércio? Vestuário. Aí vem o nome fantasia Renner e depois o tipo empresarial, SA, né, Sociedade Anônima. Tá? Então, quando vocês forem definir aqui o nome da empresa de vocês, levem isso em consideração. Você tem que apresentar o nome completo, a razão social mais o nome fantasia. Tá?
Muitas vezes, na razão social, a empresa não mostra o nome fantasia. O nome fantasia faz parte só do marketing, mas é uma marca registrada da empresa. Então, poderia ser comércio, de vestuário, XYZ, SA. Mas tem um nome fantasia, né? Renner, por exemplo. Tá? Mas o nome fantasia tem que estar registrado. Então, vocês podem optar pelas duas situações, né? Já faz o nome razão social incluindo o nome fantasia, ou faz o nome fantasia separado aí, claro, né? Precisa colocar isso no texto ali, né? Que a razão social é uma, e o nome fantasia registrado, patenteado, será patenteado pela empresa, o nome será tal, né? Utilizado no marketing, na propaganda, né? Na fachada de loja, enfim, tá? Então, razão social e nome fantasia. Sempre ao final do nome razão social, importante, vai a designação, né? A forma jurídica, se a empresa é SA, se a empresa é limitada, tá? Isso é importante. Missão. Bom, a gente falou de um exemplo de missão, né? A gente viu alguns detalhes de formatação, de texto e tudo. Agora aqui eu acrescento para vocês, né? Eu trago à memória de vocês aquilo que vocês já aprenderam no primeiro ciclo. Como é que eu monto uma missão? Então, meu grupo decidiu que a empresa vai ser uma empresa do setor do setor alimentício, né? Vai ser da área de alimentício, vai ser um restaurante, né? Um restaurante gourmet, né? E vai servir lá hambúrgueres, né? Gourmetizados, tá? Muito bem, definir uma área, definir o que a empresa faz. Agora eu preciso, depois dessas definições, né, construir essa missão, né? A empresa da alimentícia, que faz hambúrgueres que são gourmet. Aí eu vou construir a missão da minha empresa tendo isso em mente, né? E a missão, ela é uma frase, né, um parágrafo de 3 linhas, né? Geralmente, não deve ser muito extenso, né? 3, 4 linhas no máximo, em que eu vou dizer, nessa missão, aí a gente tem umas perguntas norteadoras, né? Porque, tendo a perspectiva que a missão é a visão atual, do hoje, tá? O que a empresa deve fazer? Bom, ou seja, o que a empresa faz, né, hoje. Né? Então, a hamburgueria XYZ, né, produz hambúrgueres, né, ou comercializa hambúrgueres gourmet, assim, 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 assim. Diz o que ela faz. Vírgula. Próxima questão. Para quem? Para o público, assim, assim, assim. Vírgula. Para quê? Satisfazer a necessidade de alimentação dos clientes, um ambiente agradável, um público selecionado, vírgula. Como? Com qualidade, agilidade, vírgula. Onde? Localizado na cidade, né, no bairro tal, né? Vírgula. Responsabilidade social. Realizando descarte consciente, né, reaproveitamento da água, enfim, constrói essa missão atendendo aos elementos, às perguntas, né, que uma empresa deve contemplar na sua missão. Então, na hora de construir a missão, as perguntas aqui são só orientadoras, tá? Não aparece no texto de vocês. O que aparece no texto da missão é só o texto da missão de vocês, tá? Só para relembrar como é que faz. Aqui tem um exemplo, inclusive, né? Esse exemplo já é desatualizado, né, da Embratel, não está atualizado, porque não responde todas as perguntas, mas vejam bem, né, a missão deles, eles estão dizendo o que eles fazem, prestar serviços de quê? De telecomunicações, onde? Globalmente, destinados a quem? A necessidade dos clientes, onde? No Brasil. Então, estão aqui descrevendo a missão deles com base nessas questões orientadoras, tá? Como está desatualizada essa missão da Embratel, vejam que ela não corresponde a todas as questões. Já coloquei de propósito, para a gente ver que a nossa missão, né, deve ser completa e atender todos esses requisitos, tá, gente? Não esqueçam, né, de antes de apresentar a missão de vocês, tem um parágrafo introdutório, apresenta o autor, que fala sobre o conteúdo do que é missão, né, como a gente tratou de manhã, só que agora na parte da tarde eu estou focalizando mais, né, de como vocês constroem o texto, tá? Alguma pergunta aqui? Tranquilo, gente?
Todos bem? Tudo tranquilo? Nenhuma pergunta? Paulo mandou tranquilo, o Adriano também, a Patrícia também mandou tranquilo. Muito bem, de qualquer momento vocês podem interromper para perguntar, para tirar dúvidas, enfim, interagir, tá? Tanto pelo chat quanto ao vivo, sem problema nenhum. A participação de vocês é mais do que bem-vinda, né? Thiago mandou um tranquilo ali também. Tá. O próximo elemento é a visão. Tá? De manhã a gente tratou aquela questão, né? Tem que citar um autor, dizer o que né? Uma citação direta, naquele formato que a gente combinou, né? Trazendo a definição do que é uma visão. Agora aqui a gente vai focalizar mais no texto da visão, tá? É um cenário futuro. Se na missão a gente dizia o que é a empresa agora, o que ela faz agora, como ela faz, onde ela vai estar, a visão vai ter uma perspectiva de horizonte futuro, lá na frente, onde a gente vai chegar, né, como a gente vai chegar lá, o que a gente vai fazer, enfim. O Renan mandou tudo certo ali no chat, legal, Renan. Então a visão é isso, né? Perspectiva futura. Como fazer as coisas para chegar nesse futuro, tá? Aí nós temos aqui perguntas orientadoras, são 6, que me ajudam a construir essa visão. Tá? Então vamos no exemplo da hamburgueria, né, que eu dei na missão. Agora na visão é qual o objetivo da empresa que vocês estão criando para esse futuro, para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, no exemplo que eu dei da hamburgueria, né, tornar líder no setor, né, de hambúrgueres gourmetizados na região metropolitana de Porto Alegre nos próximos 5 anos. Tornar-se uma empresa nacionalmente conhecida, né, daqui a 10 anos. Enfim, o objetivo é a primeira coisa, vírgula. Qual a força que impulsiona? Vírgula, com atendimento de qualidade aos clientes, vírgula. Quais os valores básicos da empresa? Integridade, cumprimento de prazos, né, o cliente em primeiro lugar, vírgula. O que desejamos realizar? Aí, qual o desejo dessa empresa, né, em termos de expansão, de crescimento, enfim, vírgula. O que fazemos de melhor? A empresa coloca ali a sua característica, né, a principal característica dela, né, hambúrgueres, né, gourmet, de acordo com a necessidade do cliente, enfim, vírgula, o que a empresa vai precisar mudar, né, para chegar nesse futuro, né, apostando em novas tecnologias, inovação, né, pesquisa e atenta às necessidades do mercado, dos seus clientes, ponto, e aí construir a minha visão, o cenário, essa perspectiva de crescimento futuro, tá? Eu trouxe aqui o exemplo do Itaú para você se orientar em relação a um exemplo, tá? Por exemplo, Itaú, visão dele, também está desatualizado aqui, tá? Não responde a todas as situações das perguntas. Ser o banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável. Esse é o objetivo dele, né? Ele já está trazendo aí as forças que vão impulsionar ele. Destacando-se pelo uso agressivo do marketing, tecnologia avançada, ou seja, de que forma que ele vai realizar isso, né? Por equipes capacitadas, comprometidas com a qualidade, como ele vai fazer isso, né? O que ele precisa para alcançar, né? O que precisa mudar em qualidade e satisfação dos clientes. Tá? Então aqui nós temos as perguntas orientadoras para vocês fazerem a de vocês, e tem um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, uma base de como fazer isso. Tá? 2.5 valores da empresa. Em termos de dificuldade, né, os valores frente à missão e à visão são mais fáceis, né, porque não tem assim um texto, um conceito que vocês vão construir, né? Os valores vocês vão elencar ali 4, 5 palavras-chave que são importantes para a empresa de vocês. Mas com aquela visão, ela é importante para a relação com os clientes, esses valores são importantes para a relação com fornecedores, esses valores são importantes para a relação com o mercado, é importante para a relação com os concorrentes, é importante para a relação com as entidades governamentais, com os órgãos reguladores. Então, são palavras que vão expressar, né, essa relação da empresa de qualidade com esses envolvidos. Tá? Então, em geral, né, alguns exemplos que as empresas utilizam: compromisso, ética, dedicação, confiabilidade, inovação.
pode sacar esses 5 elementos, 4, 5 elementos, valores, né, da relação da empresa de vocês com esses envolvidos. Vocês podem qualificar isso, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, compromisso, é um valor, 2 pontos, e aí de que maneira esse compromisso vai ser feito, né? E aí vocês descrevem ali em relação aos clientes ou fornecedores, enfim, para cada um desses valores vocês podem qualificar, né, de que forma esses valores vão ser exercidos na empresa, tá? Esse é o 2.5. Bom, nós falamos na parte da manhã da construção do logotipo. Vocês vão lembrar que a gente falou que é um elemento gráfico. Vocês vão ter que explicar por que escolheram aquela figura, aquele gráfico, né? Mas a escolha das cores também, né? Por que eu escolhi uma cor? Por que eu escolhi outra? Que impacto essas cores pretendemos causar, né? Para os nossos clientes. Então, dentro do marketing, né? As cores elas têm significado, né? Isso vem lá do neuromarketing, né? Porque as cores elas levam ou se ligam a sensações e a sentimentos. Né? Um determinado produto é melhor utilizar uma cor do que outra porque ele leva a uma determinada sensação, sentimento, né? Aos indivíduos. Tá? Claro, isso vem, né, de outros estudos na área das ciências, né, da psicologia, entre outros, porque nós, seres humanos, né, somos dotados, no mínimo aí conhecido pela ciência, de 5 sentidos, né? Eles fazem parte do nosso processo cognitivo. Então, os aprendizados que a gente faz lá desde a primeira infância, né, até a vida adulta, acabam conectando, né, valores, emoções, às sensações, né, aos estímulos que foram dados a esses 5 sentidos básicos: o olfato, a audição, a visão, o tato, né? Enfim, todos eles, né? E a cor, né? Ela tem uma ligação, né? A gente vai lembrar, quando eu era criança eu lembro lá do bolo da minha avó, aquele cheirinho. Então sempre que a gente sente cheirinho daquele bolo de laranja, né? Vou lembrar daquele momento, daquela emoção. Isso causa uma conexão com algum elemento dos nossos sentidos que a gente foi aprendendo, né? Cognitivamente ao longo da nossa história. As cores, a mesma coisa, tá? Por isso o marketing se utiliza das cores, e por isso é importante, na hora de definir, né, qualquer empresa, na hora de definir o seu logotipo, definir essas cores, né, saber por que está usando cada cor e que impacto ela quer causar aos seus clientes ao escolher aquelas cores. Então nós temos aqui algumas marcas, né, e a gente vai ver a predominância ou a cor exclusiva utilizada em cada marca em função daquilo que ela quer causar, do impacto que ela quer causar nos seus clientes, tá? Isso vocês encontram pesquisando, né? Claro, a área de marketing. Eu também tenho um material que eu posso fornecer para vocês, caso queiram, né? Mas só para citar aqui um exemplo, né? A cor amarela ou amarelo alaranjado, né? O otimismo. Quais marcas acabam utilizando, né? O otimismo, enfim, né? Então a gente vai ver ali empresas de segurança, né? A gente vai ver empresas de entretenimento, como National Geographic, empresas de tecnologia, como Nikon, né? Usando o amarelo, né? o McDonald's, né? Então, que elevam a moral, né? Que se ligam ao otimismo, a um aspecto positivo, à positividade, né? Então, a marca que escolheu esse cor amarelo, ela quer causar esse tipo de impacto no cliente que olha para a sua marca. Tá? Não é, claro, obviamente, né, o único elemento de decisão. O cliente vai decidir por N outros fatores também, mas é mais um elemento aí. Tá? O laranja, né, remete, né, à questão da amizade, né, ou a amabilidade, a capacidade de bom relacionamento, né, de divertimento, enfim. Então nós vamos ver marcas como Nickelodeon, né, divertimento, né, o Firefox, né, navegador de internet, uma bebida, né, Fanta, por exemplo, entre outras marcas, tá? E assim por diante, gente. Cada cor vai trazer, né, algum tipo de conexão, algum tipo de elemento que a empresa quer, né, fustigar na mentalidade do seu cliente. Algumas fazem composição de cores, né, utiliza mais de uma, tá? E aí, se vocês utilizarem uma, duas, três cores, no logotipo de vocês, claro, vocês vão
dizer ali por que escolheram aquelas cores, que impacto querem causar nos clientes de vocês, tá? Como disse para vocês, a gente encontra isso, né, em pesquisa facilmente, mas também tem um material, se vocês quiserem, depois disponibilizo para vocês ali no tópico materiais complementares, né, ali no Class 1 na barra atividades, tá? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Kathleen mandou tudo certo ali no chat, Mayara tranquilo. Muito bem. Esse é o logotipo, né? Agora que a gente tratou mais da questão das cores, esse detalhamento, né? A questão do slogan, né, pessoal? É aquela questão daquela frase que se liga, né, a marca e que quer causar algum tipo de impacto, algum tipo de convencimento ao seu público-alvo, aos seus clientes, tá? Então, aqui não tem muito segredo, claro, tem que trazer um autor, a importância do que é slogan, e aí apresentar o slogan de vocês e explicar por que aquela frase, que impacto querem causar, o significado daquela frase e como ela vai atrair os clientes de vocês, tá? O item 2.8, setor de atividades. Então, a gente já falou que, né, que você tem que pesquisar e falar sobre esse setor, tá? Isso na parte da manhã. Agora aqui eu trouxe alguns exemplos de setores e às vezes a gente fica muito preso a alguns e não se dá conta que tem, né, tantas coisas que dá para planejar uma empresa, né, pensar uma empresa. Então nós temos grandes áreas, né? Então, se a gente for olhar aí nosso PIB, né, pelo IBGE, ele mede aí 4 grandes áreas, mas nós vamos utilizar 3 aqui, né, que é indústria, comércio, serviços e o agronegócio, né? No PIB a gente mede aí, no mínimo, esses 3, né? Nós temos, no mínimo, esses 4, né? Nós temos esses 3 aqui de áreas para vocês poderem escolher e montar as empresas de vocês, né? Empresas industriais, né? Tem fábrica de móveis, de roupas, né? De esquadrias, de computadores, enfim, indústria, né, de um monte de coisa, né? Então, quem for escolher, né, uma área industrial de produção, né, de um produto que vai ser fabricado, né, processado pela empresa de vocês, vai ser uma indústria, e aqui tem alguns exemplos, né? Mas vocês podem, enfim, né, ser bem criativos aí, né, em relação ao processo industrial. Que área, né, que setor industrial você escolher? Claro, escolhi fabricação, vou fabricar roupas, né? Essa vai ser minha empresa. Então, na hora de fazer o 2.8, eu vou pesquisar o setor industrial e vou pesquisar mais especificamente o setor de vestuário, roupas, né, fabricação de vestimentas, né, como é que isso está na economia, porque isso diz do porquê a gente decidiu esse setor de atividades, né. Temos também o setor de comércio, né, comércio de gêneros alimentícios, supermercados, atacado de laticínios, armarinho, loja de ferragem, né, padarias e assim por diante, né, hamburguerias, lancherias, né, tudo isso, né, a gente vai comercializar um determinado tipo de produto, né, com o nosso público final. E aí a gente vai falar, de novo, né, 2.8, a gente vai falar do setor do comércio e mais especificamente, né, dentro do setor do comércio, qual desses tipos de comércio a gente está atuando, por que escolheu ele. Depois, empresas de prestação de serviços, né. Bom, prestação de serviço é aquele tipo de empresa que o cliente não leva nenhum produto para casa, né. Ele é atendido, né, a partir daquela prestação de serviço. Então, lavanderia, o cliente não está adquirindo nada, né, ele está levando a sua vestimenta para lavar lá, mas é um serviço prestado, não leva a máquina de lavar de volta para casa, né. Então, nesse sentido, o serviço ele é intangível, né, a gente não leva um produto, ele sofre uma alteração de estado, né, cinema, hospital, escola, atendimento médico, né, em algum momento, né, se altera o estado de humor, estado psicológico, né, ou se presta algum tipo de atividade para o cliente final, mas ele não leva o produto para casa, ele passou por aquela experiência e é nesse sentido que vocês vão ter que trabalhar, né, para quem for
atuar na área de prestação de serviços, tá? Vamos falar ali textualmente, né? Como está a área de serviços no Brasil e, claro, especificamente de qual, né, atividade dentro da área de serviços, né, a empresa vai atuar e como essa área está. Certo, gente? Forma jurídica, né? Ela é bem simples, tá? Não, a gente não precisa fazer um texto muito longo aqui, né, desse 2.9. A gente vai, no primeiro parágrafo, falando da forma jurídica, né? Forma limitada, por que é limitada. Depois, enquadramento tributário, vocês vão fazer aquela estimativa de faturamento, né? Tendo em vista o produto que vocês escolheram, uma ideia de faturamento anual, tentar, através dessa estimativa, estabelecer, né, qual seria o percentual de imposto, né, do Simples Nacional. Tá? Bem simples, 3 partes. Tá? Lembrando que os anexos, né, do Simples Nacional estão lá no final da apostila. Tá? Tem um anexo, anexo 1 da indústria, o segundo anexo, anexo 2 é do comércio, e depois nós temos mais 3 anexos da área de serviços, tá? Que vem qual deles que o tipo de empresa de vocês vai se enquadrar, tá? O 2.10 é o capital social, é o capital dos sócios, tá? Apresenta a tabela, conforme ela está aqui, né? O nome de cada sócio, o valor que cada um vai colocar e o percentual de participação de cada sócio. Tá? São 5 sócios, né? Todos eles precisam aparecer no formato de tabela ou quadro, não esqueçam, né? Tem que colocar lá a numeração do quadro, o que é esse quadro, o fonte 2 pontos, se o quadro foi feito pelo grupo, é autoria própria. Tá? O item 2.11 é a fonte de recursos, e aqui, reforçando aquilo que a gente falou na parte da manhã, né? O capital social ali é só o recurso do sócio, e a gente vai ser o mais próximo da realidade possível. Então, a gente não vai inventar valores, o que de fato eu poderia colocar, né, na empresa. É 5, é 10, é 15 mil cada sócio? Ok, é o próximo da realidade. Mas a empresa, para abrir, vai precisar de mais capital. Então, de onde viria esse capital? Do recurso de terceiros. Então, é isso que a gente identifica aqui no 2.11 as fontes de recursos, tá? A gente fala lá dos sócios e que no montante total os sócios vão entrar com tanto, e que a empresa também vai buscar recursos de terceiros, tá? Investidores, empréstimos, né? BNDES, como a gente falou, no montante, no total de tantos mil reais. Tá? Totalizando, entre recurso próprio mais recurso terceiro, o total necessário para o investimento. Tá? Esse é o nosso 2.11. Certo? Lembramos, então, tudo que a gente viu ali na parte da manhã, item por item, trazendo alguns aspectos, né, importantes aí, né, e explicações mais apropriadas dentro de alguns itens. Né? Então, antes de vocês se reunirem com o grupo aí para fazer essa produção, tá? Vamos começar essa produção hoje. Como prometi, né, gente? Eu vou trazer aqui agora um exemplo prático aqui, né? De uma empresa que foi planejada e projetada, principalmente para a gente comentar aí esses exemplos que, né, sempre falo, né? Não são exemplos, tá? De nota 10, são trabalhos que foram feitos, né? Por outras turmas em um outro momento e que vão servir de exemplo, mas tendo em vista que esses exemplos têm acertos e têm erros. Então, eu vou construir meu trabalho, vou fazer que nem o exemplo aquele que o professor passou. Tem esse alerta, tá? Tá. Então, tá aqui, gente. Vocês vão construir dentro daqueles roteiros, né, etapa por etapa, conforme está ali no mural do Classroom, né? Etapa 1, primeira coisa que vocês já vão começar vai ser o nome da empresa, né? A capa, vão colocar os nomes, né, dos sócios, qual o plano de negócio, aqui esse grupo tinha definido, né? Que seria, atuariam na área alimentícia, né? Café Paris,
eles colocaram a empresa na cidade de Alvorada, foi feito no mês de março, foi feito em 2019. Essa é a capa do trabalho. Vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vai ficar assim a capa de vocês, né? Aquelas informações que estão em instruções de como fazer, vocês tiram depois de preencher os dados. A folha de rosto, repete o nome da empresa, né? Data de novo. Folha de aprovação, né? O nome dos sócios. Alinhamento à esquerda, tá, gente? Em termos de formatação, vocês não alteram nada. Aparece o sumário. Aqui um detalhe, acho que eu me esqueci de falar na parte da manhã, é que o sumário, depois do trabalho pronto, vocês vão ver que os itens, né, eles estão lá com uma numeração de páginas, né, e vocês vão ter que ajustar aqui o número das páginas, tá? Mas isso ao final, certo? Nesse primeiro momento, vocês não mexem em nada no sumário. Lembram que eu falei do resumo executivo? Ele faz parte dessa primeira etapa, mas vocês vão terminar ele, né, ou fazer ele em definitivo só no final do trabalho, tá? Então, vocês começam pelo item 2, né, essa etapa 1, nunca esquecendo que vocês vão ter que voltar no final aqui e fazer o resumo executivo. Ele vai contar, né, para o leitor, né, do projeto de vocês o que vocês vão fazer, o que é essa empresa Café Paris, né, um resuminho mesmo, tá? Mas isso é só no final, depois que vocês fizerem todo o projeto. Então, a etapa 1 a gente começa do item 2, capacidade empresarial, tá? Então, não vou me alongar, né, vou passar rapidamente como um exemplo mesmo para vocês, tá? Para que vocês tenham mais tempo agora na parte da tarde para se reunir e realmente dar conta de iniciar esse projeto, tá? Capacidade empresarial, dentro de tudo aquilo que a gente já comentou na aula da manhã e na aula da tarde, vejam, esse grupo não está utilizando aqui primeira pessoa, né? Diferente daquele exemplo que a gente usou na parte da manhã, eles estão usando terceira pessoa, é o projeto, a cafeteria Café Paris. Então, eles não estão utilizando nós, né, fizemos, elaboramos. Não, eles estão usando terceira pessoa. Cuidem bastante disso, tá? Em termos de contexto, texto a gente já falou a respeito, né? Que eu vou dar mais uma passada a respeito dessa questão de formatação, né? Pessoal, na hora de fazer a identificação dos empreendedores, no item 2.1, tá? Não esqueçam, se usar tabela, cada sócio é uma tabela separada, tá? Cada sócio vai ter um quadro, né? Fonte de autoria própria, nome, endereço, cidade, telefone. Endereço, telefone pode ser fictício aqui, não tem problema. E tem que ter o cargo, né? Qual é o cargo deste sócio? O que ele vai fazer na empresa? Quais vão ser as atribuições dele? Tá? Quadro 2, segundo sócio, nome, endereço, cidade, telefone. Qual o cargo desse sócio na empresa? Quais as atribuições, o que ele faz, as experiências dele. Para todos os sócios, tá? Dados da empresa, conforme a gente combinou, né? Vamos trazer todos os dados aqui. Vejam, comentei com vocês, né, que esses exemplos que eu trago não significa que ele está 100% certos, tá? Algumas coisas estão certas, outras vocês precisam olhar ali o que a gente pediu, né? Nos dados da empresa, era só o nome, endereço e CNPJ? Não, tinha que ter localização, tinha que ter a construção da razão social, né? Tinha que ter o nome fantasia. Lembram disso? Então, aqui o grupo fez o básico, mas esqueceu alguns detalhes, né? Então, foi nota 10 esse trabalho? Não, né? Então, fiquem atentos às instruções que foram passadas, tá? Missão. Aqui, o grupo fez corretinho, né? Ó, tem a definição de um autor, usou as suas próprias palavras e usou a definição lá do Peter Drucker, em 2011. E depois trouxe, né, a missão da empresa, né? Que eles estão produzindo aqui. Visão, a mesma coisa, né? Autor, a missão da empresa. Valores, autor, os valores. Aqui, um detalhe, né? Escolher entre 4 e 5. Até eles escolheram um a mais, não tem problema. Mas aqui poderia ter, bem, né? Ter colocado comprometimento, 2 pontos, né? E o comprometimento é um valor para quê? Para a relação com os clientes, com os fornecedores, a ética. Faltou algum detalhamento, tá? 2.6, logotipo, informação do autor, dizendo o que é logotipo. E aqui eles explicam, né, por que escolheram esse gráfico, né?
Então, esse logotipo, a aproximação da Torre Eiffel, né? O nome da empresa é Café Paris, né? Então, eles estão explicando por que o logotipo deles tem essa torre, né? A Torre Eiffel, que fica em Paris, né? Tem uma xícara de café, enfim, eles estão explicando o gráfico, né? Que construíram para ser o logotipo da empresa, tá? Depois vem o slogan. No slogan, eles vão fazer aquela frase que remete a uma ligação da empresa com os clientes, como a gente explicou na parte da manhã. Traz um autor, depois explica o slogan da empresa. Mas está faltando alguma coisa aqui. Alguém notou? Entre 2.6 e 2.7, o que faltou a empresa fazer aqui? Colocar uma explicação abaixo do logotipo, porque as cores azul e branco. Tá? Detalhando. Então a gente falou bastante, né? Agora, principalmente agora à tarde, esse impacto que as cores trazem, né? E o que a empresa quer significar com aquelas cores para o seu público. Tá? Então faltou um parágrafo aqui embaixo do logo para isso. Setor de atividades, né? É uma cafeteria, então um comércio na área alimentícia, né? Então eles estão falando do comércio do Brasil, depois falam da questão do consumo do café, como é que eles vão trabalhar essa questão aí dentro desse setor, tá? Não mais do que 3 parágrafos, né? Tá? Forma jurídica, a questão de ser uma empresa limitada, né? Prever isso aqui, mas vejam bem, né? Não faltou o quadro do anexo do Simples Nacional, né? Então faz a estimativa de faturamento, identifica no quadro do anexo, né, da área de comércio, que é o caso deles aqui, qual era a faixa que ficava, qual era o percentual do imposto Simples Nacional. Lembro que além do Simples Nacional tem o estadual, o ICMS, e tem o ISS municipal, a gente falou isso na aula da manhã, né? O que aconteceu com esse grupo aqui? Esqueceu de fazer todo esse restante, tá? Então fiquem atentos, tá, gente? Vocês vão dividir as tarefas dentro do grupo, né? Todos são responsáveis por todo o trabalho, né? Então é importante que todo mundo, antes de fazer a postagem final, o grupo se reúna e juntos olhem, né, a etapa que foi construída. Aí todo mundo diz, tá ok, não está faltando nada, acho que está certo, é isso aí, não faltou nada, todo mundo olhou, tá? Todo mundo deu o ok. Aí depois, sim, o líder vai fazer a postagem lá. Tá? Mas o grupo tem que ter olhado depois de pronto, para não ficar um Frankenstein, né? Um fez uma parte, outro fez outra, passaram para o líder juntou tudo, né? E aí o grupo não voltou para olhar todo ele encaixado. Aí faltou coisa. Postou, ficou com a nota, né, pendente. Né? Então, depois de encaixar tudo, o grupo tem que fazer uma última reunião antes da postagem daquela etapa, né? Então, até o dia 10 a gente terminou, enviou tudo para o líder lá, o líder fez aquele encaixe ali, faz uma reunião no dia 11, né? O horário que vocês puderem, se não puderem todos, pelo menos a maioria, né? Se conectem pelo ao vivo ali, né? Pelo vídeo chamado no WhatsApp, ou façam uma reunião pelo Google Meet, né? E projetem ali, né? Passem ali toda a primeira etapa. Daí todo mundo olha junto. Não faltou nada, ok. Dia 12 é o dia de postar. Então, dia 11 reuniu, fechou. Se faltou alguma coisa, ainda consegue ajustar no dia 11, e o dia 12 é o limite da postagem, né? Tá? Só dando uma dica de organização para os grupos aí, tá, gente? Para não ficar aquele Frankenstein, que depois o líder junta tudo, mas o grupo não tem tempo de repassar, né? Ver se ficou tudo ok. Claro que o grupo também pode definir uma pessoa como revisora, tá? Então, vocês dividem as etapas, né? Junta tudo ali, o líder, né, coloca tudo na etapa 1 ali e o líder passa para o revisor. Você define quem vai ser o revisor no grupo, né? Alguém que vai fazer a revisão de tudo, né? Fiz uma revisão, faltou tal coisa. De quem era aquela parte ali? Passa para o colega. Colega, a gente tem que entregar amanhã, né? Fizemos a revisão aqui na tua parte, faltou tal trechinho. Tu consegue fazer para nós aí, fazer o envio dessa parte? Então, tá? Para organizar aí a comunicação de vocês, certo? Nesse caso aqui, nesse grupo, faltou, né?
todos os elementos que a gente comentou anteriormente, né? Tivesse feito uma revisão aqui, né? Não tinham deixado de completar essa parte, tá? Capital social, né? Diz o que é capital social, né? Fala aqui quanto cada sócio vai entrar em termos de valor financeiro, põe num quadro, né? Nome dos sócios, o valor que cada um vai dar, o percentual de participação de cada um, né? Pessoal, é um plano de negócios, né? E tem que o nome com sobrenome, né? Tá? Aqui foi uma falha do grupo também, né? Colocar só o primeiro nome, né? O nome completo, né? Ou pode até usar uma abreviação, né? Tá? Por exemplo, Caroline S. de Silva, né? Ponto Oliveira. Né? Dá para colocar o nome completo aqui e usar abreviações, inclusive, se precisar, tá? Fonte de recursos, detalhe importante, né? Aqui o grupo, ele esqueceu, né? Ele colocou esse grupo aqui, por acaso, né? Além desse capital de 250, ele precisava de mais um valor de recurso de terceiro, e não colocou, tá? Pode acontecer de ser necessário só o recurso, né, dos sócios, aí vai só o recurso sócio realmente, mas aqui, né, esse grupo faltou, ele realmente precisou e não colocou, tá? Então, 2.11 fechou, né? É a etapa 1, tá? A gente falou bastante da etapa 1, diversos detalhes, diversas situações, né, de conteúdo, de formatação, de texto, dicas de organização do grupo, enfim, foram vários elementos, tá? Deixo o espaço aí para dúvidas agora, antes de vocês estarem liberados para se reunir com um grupo de vocês. Pessoal, dúvidas, perguntas, anseios, fiquem à vontade aí. Nesse primeiro momento não ficou nenhuma dúvida. É aquilo que eu falo, depois na construção que vão surgindo, né? Kathleen mandou ali por enquanto tranquilo. É isso aí, no início é assim, né? A gente não começou a construir depois, conforme a construção vai acontecendo, vão surgindo as dúvidas. Então, eu vou liberar vocês para vocês se reunirem com os grupos de vocês, tá? Vocês não precisam ficar conectados aqui, né? Vocês podem desconectar e ir lá conectar com o grupo de vocês. Pelo WhatsApp, por videochamada, por uma conexão pelo Google Meet que vocês quiserem fazer com o grupo, à vontade, tá? Sendo que eu vou ficar aqui, né, conectado, para quando vocês estiverem construindo lá, ó, fiquei com dúvida de como fazer essa parte ficou para mim, né, eu quero fazer essa parte, mas fiquei com dúvida nisso, naquilo, na formatação, na construção do texto, como é que eu faço? Voltem aqui na chamada ao vivo e eu vou estar aqui, tá? Me desconectei, como é que eu volto para essa chamada ao vivo aqui? É aquele mesmo link que está ali no mural do Classroom, né? Foi colocado no link da tarde, tá? Esse vídeo, né, foi gravado e vai ser disponibilizado para vocês também, né, esse vídeo da tarde, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Então agora é o quê? Se reunir com o grupo, debater com o grupo qual o tipo de negócio, que empresa, que produto e começar as definições, né? Divisão de tarefas, de trabalho, quem vai fazer o quê, né? E começar essa construção juntos. É importante que vocês comecem juntos, né? Trabalhem juntos, tá? E aí, surgindo as dúvidas, as perguntas, voltem para a conexão aqui. Tá ok, gente? Ok. Acredito que todo mundo, né, já está num grupo específico, né? Já tem aí os contatos dos colegas. Se alguém não tem os contatos, o contato está publicado ali, né? No mural do Classroom, na barra atividades do Classroom, né? Tá lá, tem um tópico chamado Formação dos Grupos, dados dos alunos da turma, né? Com exceção do Renan, que nos passou o contato ali na parte da manhã ainda, os outros todos estão ali os contatos.
Tá, pessoal? Precisando, então, é só chamar, tá? Estou aqui conectado. Enquanto isso, vocês se reúnam com o grupo de vocês, né? Através da conexão que vocês escolherem, tá? Se alguém quiser fazer conexão pelo Google Meet com o grupo e não souber como fazer, eu posso ajudar aqui também, indicar como vocês fazem isso, tá? Mas acredito aí que seja bem fácil, bem simples de fazer isso, tá? Não tem maiores dificuldades, né? É só um integrante, pode ser o líder, né? Abrir aí, pesquisar na Google Meet, né? Criar uma reunião e passar o link para os colegas, vocês se conectam ao vivo num outro link aí do Google Meet para trabalhar, né? Mas em geral o pessoal prefere, né? Pelo grupo do WhatsApp mesmo, tá? Então qualquer coisa aí, voltem para fazer perguntas aí enquanto estamos produzindo, né? Essa etapa 1, tá? Aproveitem, né? Estamos até às 16 horas, aproveitem, né? Para debater com o grupo, definir esse negócio, né? Esse produto, né? Essa empresa, esse negócio que vocês vão criar e já comecem essa produção o quanto antes. E aí vocês já tiram várias dúvidas, né? Durante a aula até às 16 horas, tá, gente? Só vou deixar o áudio e a câmera fechados e abro novamente quando vocês precisarem de interação, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu pergunto. Combinado? Adriano colocou ali se vai ter mais gente no grupo. Adriano, não vai ter como esperar, né? Adriano tem que começar, né? E aí, se entrar mais gente, vai entrar na etapa 2, tá? Etapa 2 é a próxima aula, lá no dia 20. E a etapa 1 tem que fazer a entrega até o dia 12, né? Então, tá? Professor, Sim. final de semana que vem, então é só para entregar, mas não vai ter aula, então. Dia 13 é feriado de carnaval, né? Por isso que a nossa próxima é só dia 20, né? A gente entrega dia 12, então, daí depois só dia 20. Depois dia 20, isso. Ah, show de bola, então.